A poucos dias da visita do Papa a Portugal, o padre Mário de Oliveira volta a questionar as aparições de Fátima. O padre da Lixa defende que as 3 crianças foram vítimas de uma montagem do clero de Ourém e compara este caso com as notícias de pedofilia na Igreja. Eu quase que me atrevo a dizer que as 3 crianças que foram envolvidas pelo clero de Ourém, em 1917, naquela montagem das aparições de Fátima, que foi tipicamente uma montagem do clero de Ourém, que essas crianças acabaram por ser vítimas de toda essa montagem, e isso prefaz, na minha sensibilidade de padre dentro da Igreja, e até de ser humano, prefaz um crime, um abuso, digamos, pelo menos tão grave quanto o da pedofilia, porque o da pedofilia ainda pode ser, de certa maneira, como que reparado, com o acompanhamento de especialistas, ainda pode vir a ser superado. Ali não. 2 das crianças foram mortas, morreram, não foram assassinadas pelos padres, é claro, de Ourém, mas em consequência dos horrores todos que viveram, dos medos todos que os padres incutiram com aquele tipo de discurso, pelos chamados sacrifícios que passaram a fazer, pela conversão dos pecadores, porque as imagens que na pregação davam do inferno eram tão horríveis e que impressionavam tanto a mente e a consciência das crianças que elas nem dormiam perturbadas, preocupadas com os pecadores, com a salvação dos pecadores. E então faziam sacrifício toda a hora em feitio, não comiam, não bebiam água em pleno verão. Quando veio a pneumónica, poucos meses depois das chamadas aparições, a pneumónica levou imensa gente, também levou aquelas crianças que estavam demasiado fragilizadas, não puderam resistir. A Lúcia sobreviveu porque era mais velha e não era tão sensível à história da conversão dos pecadores, e talvez ela tivesse percebido que tinha sido ali um teatrozinho que tinham montado. Depois, tem outra agravante, para lá da morte dos 2 irmãos, tem depois, como fico que sobreviveu a Lúcia, a adolescente, em vez de pôr fim àquilo tudo, porque a senhora de Fátima, afinal, não valeu às 2 crianças, elas morreram da pneumónica. Como é que depois anda a querer implantar uma coisa, a dizer que se vai ali fazer milagres e curar os doentes, quando os próprios 2 supostos videntes morreram? Ela não os protegeu aos seus próprios. Então, em vez de soltarem a menina, a Lúcia sobrevivente, para ela fazer uma vida normal, não, encurralaram-na, encarceraram-na por toda a vida. Isto é uma coisa hedionda, é um crime. No livro Fátima Nunca Mais, o padre da Lixa apresenta provas que desmentem as aparições de Fátima. Mário de Oliveira sabe que nos dias de hoje será muito difícil que a Igreja reconheça a suposta mentira. A Fátima transformou-se na Fátima S.A., portanto é uma empresa que dá muito dinheiro à Igreja em Portugal e dá muito dinheiro ao Vaticano. Aliás, eu digo que se o Papa vem a Fátima é porque as finanças do Vaticano estão em baixo. Porque ele nunca vem aqui e vai-se embora de mãos a abanar. Portanto, para lá de tudo que a Cúria Romana ganha em publicidade, porque até uma simples t-shirt ou uma pagela paga direitos de imagem e, portanto, paga precisamente à Cúria do Vaticano, depois o próprio santuário tem de fazer chegar, se não faz chegar antes, tem de fazer chegar depois, uma abultadíssima verba que a gente nunca chegará a saber. Como estão em jogo tantos interesses, e a própria instituição eclesial também não quer perder aquela galinha de ovos de ouro, por um lado de dinheiro, e por outro de multidões, que é para dizer, vejam como nós somos importantes e poderosos em gente. Que outra igreja cá em Portugal é que consegue uma coisa destas e tal. Os interesses são muitos e, portanto, eu não vejo, só com uma mudança radical da própria Igreja é que ela dirá, tenham paciência, mas isto foi tudo um grande equívoco, uma grande mentira e, portanto, não vamos prosseguir nela, porque queremos ser uma Igreja pobre e não queremos ser uma grande empresa turística.